Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Você que está em casa assistindo, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Siga-nos nas redes sociais. Estamos em todas as redes, estamos bombando e é muito bom estar com você. E hoje meu coração está bem apertado, porque estou com 2 entrevistados aqui, que eu estava assim, ansioso para falar com eles, mas vou deixar eles se apresentarem nesse bate-papo incrível que a gente vai ter com vocês aqui, combinado? Seja bem-vindo, minha grande amiga Lídia. Oi, tudo bem? Manda um beijo pra todo mundo que tá te ouvindo. Manda um tchau, Lili. Manda um tchau lá, manda um tchau. Manda um beijo pra mamãe. Vamos começar rindo assim, porque ela é uma comédia, gente. E o meu grande amigo Júlio, seja bem-vindo, Julião, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Obrigado você. Prazer estar aqui para assistir aí um pouquinho, participar, né, um pouquinho aí do seu projeto e vamos junto, vamos ver. Vamos nessa, né? Instituto Sileu, para quem não sabe, a gente cuida das pessoas de uma forma diferenciada. E hoje, eu, Júlio e Lídia, vamos falar de um assunto aqui importantíssimo, que é inclusão. Vamos falar de vários assuntos, mas vamos começar pela inclusão. Então você que vai nos assistir no futuro, guarde esse podcast às 7 chaves. Você vai precisar dele, acredite em nós. Lídia, Júlio, mais uma vez, obrigado. Tem certeza que você não quer mandar um tchau pra ninguém, mano? Quer mandar um tchau pra sua irmã? Minha irmã? Minha irmã em Portugal. Direto de Portugal. Direto de Portugal? Tá em Portugal? Tá em Portugal. Manda um beijo pra irmã lá em Portugal. Que cidade que ela tá em Portugal? Ela tá em Lisboa. Lisboa. Tá em Lisboa. Passeando ou tá morando lá? Tá morando lá. Tá morando lá? Tá morando lá. Foi sozinha assim? Casou, foi morar lá? Ela, o marido? Lisboa. Foi E em setembro. Foi em setembro? Foi. Assim, com a cara e com a coragem, foram trabalhar? Cara, coragem. Já estão trabalhando os dois. Morando lá e feliz da vida. Caramba, nós estamos cheios de gente que tá indo embora, né? Para outro país, né? Trabalhando no outro país. O Lucas e a... também foram também. Beijo, Lucas, no coração. Saudade de você, irmão. Grande irmão. Júlio, e aí? Me conta, cara, que time você torce? Eu sou corintiano, mas o Corinthians, ele não me... Assim, eu gosto de jogo, eu gosto de ver jogo, então eu assisto vários jogos de vários times, mas tem um time que me faz não ser tão simpático assistindo, né? Que é a seleção brasileira. Então eu sou brasileiro. Não. Gente, depois de corda isso, vai falar isso, vai me matar aqui. Mas eu digo assim, que simpático no sentido, eu não tenho maturidade para ver um jogo da seleção com mais gente, assim. Entendi. A seleção mexe comigo. Então eu assisto jogos da seleção, mas assisto vários jogos e gosto de futebol. Eu gosto de futebol, eu assisto até a segunda divisão. Também. Eu estou na segunda divisão e eu sei a classificação da segunda divisão, tá, gente? Então, é verdade, eu acompanho, sei que o artilheiro, porque meu time teve por 2 vezes a segunda divisão. Então, eu não sou um craque nisso, mas hoje estamos no auge, né? Estamos esse bate-papo aqui, não vou lá, mas nós estamos no auge hoje, né? Estamos bem, da foto, meu Palmeiras, beijo, meu Palmeiras, te amo, mais que tudo. O Palmeiras está em alto... Eu até contando uma história interessante de time. Teve uma vez que a gente foi para um casamento e eu conhecia o local do casamento. Então, vários carros foram me seguindo. Naquela época, acho que nem tinha Waze, né? Acho que era GPS, mais GPS, assim. E aí a gente foi indo tal. E aí chegou uma hora do caminho e eu parei o carro. E todos pararam, né? E aí, onde eu parei? Tinha um campo de futebol de várzea. E na hora que eu fiz a curva, o juiz apitou pênalti. E eu tava indo pro caminho e vi que o juiz marcou o pênalti. Tipo, qual é a sensação de quem gosta de futebol? Pra assistir. Se o cara vai marcar o pênalti, não. Pênalti é sempre pênalti. Pênalti é pênalti. Pênalti é pênalti. E aí, eu parei, encostei o carro e vi assistir. É bem minha cara, viu, gente? E aí foi indo, todo mundo chegou lá no casamento, e aí chegou na hora da festa, o pessoal perguntou, pô, você não sabia o caminho? Teve uma hora que você se perdeu e tal. Eu falei, não, engano seu, não me perdi. Vocês não prestaram atenção, o juiz marcou o pênalti, eu encostei o carro pra eu assistir o resultado. E aí? Qual foi o resultado? E foi gol. Foi gol. E nós vamos falar aqui. Ó, dito pênalti, Lídia, assiste futebol? Qual é o seu time do coração? Eu sou São Paulina, São Paulina, não? Só não assisto, não. Ah, legal. Não acompanho, só Seleção do Brasil. Só Seleção brasileira. Vamos falar de outro assunto. Apesar que eu fiquei feliz com a vitória da Argentina, porque por conta do Messi. Eu acho que todo o talento... Porque eu acho que a vida, gente, ó, você que está nos assistindo, a vida, os talentosos sempre sofrem mais, tá?
por causa do talento, é mais invejado. O pessoal torce para errar, torce para tropeçar. E acho que o Messi ser coroado com o título argentino, né, campeão do mundo, para quem já foi 6 vezes o melhor do mundo, né? Acho que foi bem feito. Parabéns ao Messi, parabéns à Argentina. Lídia, me conta, nós vamos falar aqui de vida, de relacionamento. Como é que vocês se conheceram, hein? Fala pra mim. Me conta isso, até a gente chegar pra lá de um assunto que a gente queira. Como é que vocês se conheceram, hein? Eu sou fisioterapeuta de formação e trabalho com home care. E, por um acaso, fui atender o pai do Júlio. Pai do Júlio? Pai do Júlio. Sofreu um acidente e fui atender. E lá a gente se conheceu, fui atendendo o pai dele, e aí ele não via, o Júlio vi só uma vez e nunca mais. E um dia... Será que se ele soubesse, ele tinha deixado você ver mais vezes? Mas o amor encontra. Pois é, e aí no dia dos namorados, eu tava lá atendendo o pai dele, e ele falou assim, hoje é dia dos namorados, né? Eu falei, você vai passar com o seu namorado, né? Eu falei, não tenho namorado. Ah, não, eu também não, Tá bom. E ali começou. Mandou mensagem, vamos sair, eu, não. E aí foi, acabamos. A vida cruzou e foi. E aí nos casamos em 2013. 2013. Mas ele pediu namoro bonitinho? Não. Quer aproveitar, Júlio? Eu pedi. Quer aproveitar? Eu pedi. Como sempre, a mulher tem sempre razão. Né? Então... Isso a gente vem aprendendo. E não evoluiu ainda, né? E aí casou em 2013? 2013. Já sonhava em ter filhos antes do casamento? Sim. Sim? Eu sim. Já era um desejo ser pai, ser mãe? Sim, mas a primeira filha não foi planejado. Não. Tanto que a gente descobriu... Eu tava com 4 meses. 4 meses já. Foi uma correria, assim, todo aquele período de gravidez. Gestação no 4º mês e pum, tô grávida. Tô grávida. E aí? Fui no médico, falei, doutor, quero engravidar. Tô um pouco estranha, o gastro falou que eu tô com um refluxo, que eu preciso tratar. Você tá falando sério? Juro. Tomando remédio. E aí o médico falou que eu tinha que operar por conta desse refluxo. Aí eu falei, vou fazer os exames para saber se tá tudo bem. Ele falou assim, vamos fazer um beta para saber se já não tem um bebê aí? Eu falei, não, doutor, imagina, claro que não. E, dito e feito. Batata. Fui fazer ultrassom. Ela falou assim, não dá para você ver seu bebê pelo transvaginal. Eu falei, como não? Ela colocou na barriga, ela já estava batendo as perninhas assim, ó. Formadinha. Mas estavam juntos no exame, no dia do exame ou não? Você foi sozinha? Vocês foram juntos fazer o exame? O beta não. O beta eu fui fazer o exame, descobri a gestação, mas no ultrassom ele foi. Caramba. Já formadinha, batendo as perninhas. E aí, como é que foi contar isso pra ele? Ave Maria. Eu lembro que ele só falava assim, sério? É sério? É sério. Você vai ser papai. Parabéns pro papai. Ela preparou uma caixa, assim. Fez uma... Fiz uma caixa, o teste, e ele não sabia o que era aquilo. Então ele abriu, que isso? Não entendi nada. Eu falei, nada, Julião? E eu tava trabalhando, né? Eu acho que eu tava em alguma reunião, alguma coisa. E aí eu olhei a caixa e não entendi nada, né? Imaginando que fosse alguma coisa que ela tava preparando pra alguém. Eu falei, legal, mas não entendi direito. E aí, depois que a gente foi detalhando, né? Caramba, meu. E a surpresaça geral. E aí, muda tudo, vambora. E aí, qual foi o primeiro passo depois de você descobrir, Júlio, que ia ser papai? Olha, na minha vida, assim, eu sempre tento planejar as coisas, né? Então... A primeira coisa que me passou pela cabeça é assim, e agora, né? Qual é o primeiro passo? Não planejei. Não tá planejado. Os homens das exatas são assim, não planejei. Não planejei, não tá planejado. E agora? Aí começamos... Acho que a primeira coisa foi o médico... Pais. Não, vou contar... Aquele dia foi contar pros nossos pais. Contar pros pais, compartilhar com a galera mais próxima. Aí depois eu me lembro que teve a questão médico, né? Definir quem ia ser o médico. E aí, como a gravidez já estava bem avançada, era uma dificuldade também encontrar um médico que aceitasse. Porque já acompanhou, né? Não acompanhou. Sim. Aí teve a parte do quarto, a rotina, né? E agora? Como que vai fazer?
Uma loucura. Só que foi uma loucura tiro curto, assim. Foi muito Porque também rápido. com 4, depois mais um tempo curto, nasceu. Foi. Já. Foi E é menino ou menina? Menina, Fernanda. Menina. Fernanda. Quem escolheu o 7 nome? anos. Não, o meu nome não foi. Nos dois, o meu nome não foi. Você perdeu nos dois? Na verdade, ele queria Vivian. Vivian, bonito Eu nome. falei, não quero Vivian. Ou vai ser Natália ou Fernanda. Ah, legal. Legal. E Você acho não que a quer gente e dá 2 opções e acabou. Isso. Bem legal. democrático. E aí, a gente, Bem democrático, parceiro pra caramba. a gente tava numa roda de amigos, eu acho que a gente fez uma votação e foi. deu Fernanda. E você perdeu em tudo, então. Perdi. Não, Perdeu em tudo. Você, não tipo ia assim, escolher. não era Vivian, não era nada, legal. E aí, assim, ó, os amigos decidiram e você, beleza, é isso aí. E é muito louco. A Fernanda, ela tem um apego muito grande a mim, né? Então a gente tem algumas rotinas que quando a gente não tá fazendo, ela sente muita falta, né? E aí começa uma série de transtornos que ela causa para chamar a atenção. E curioso, no começo eu perdi todas. Não foi o nome, o jeito do quarto também não foi. Não ganhou nenhuma. Nada. Não foi. A patroa, a fisioterapeuta dominou geral. Tomou a área. conta. E a Fernandinha nasceu com quanto de peso? Lembram? A Fernanda nasceu com 3,300, com 47 centímetros, com 39 semanas. 39 semanas. Foi. Eita, chorou muito, Júlio? Foi emocionante. E eu demorei para pegar, até eu conseguir trocar, dar banho. Dar banho foi uma das coisas que para mim demorou muito, assim. Eu sou meio estabanado, então eu tinha muito receio de acidente. Pai, né? Assim. Nossa, Puxa era vida. muito engraçado. Vai trocar uma fralda, como é que eu faço? Mas como eu faço? Se vira, você é pai? E é muito aprendi. louco, minha Você aprende cabeça aí. funciona com organização, né? Ordem lógica, né? E a Lídia é totalmente o inverso, né? Então, e durante a madrugada não tem como se organizar as coisas, né? Então, quando eu ia fazer alguma coisa, eu tinha que sair caçando onde estava. Então, onde está a fralda? Onde tá? Aí ia. Eu falava, pô, Lídia, mas não tem como a gente botar as coisas num... Tem como fazer um Kanban, não? Não dá? Não Falei, dá, pô, não dá. olha esse quarto, tô fazendo 5S aqui no quarto. E a Fernandinha tá com quantos anos hoje? 7 anos. 7 anos. 7 anos. E aí veio mais um. É isso? Tem 2? Veio mais um, veio o Lucas. Lucas, Lucas tá com 3 anos e 9 meses hoje. 3 anos e 9 meses hoje. Isso. O Lucas foi planejado, né? Lucas foi planejado. E aí é o que eu ia perguntar. Planejado. Ele Mas foi eu espero que você planejado. tenha decidido pelo nome dessa vez. Não. Não, Não, também. não, o meu não, nome não foi escolhido. Não foi. Não, Teve não. a mesma votação? Teve lá Não, então um não. conclave lá, chamaram? Não. Eu falei o nome e aí veio aquelas opções. Não, Já não. definido. As 3 qualquer papelzinho que eu tirasse ia dar o mesmo nome. E Sabe? qual nome você gostaria que fosse pro seu filho? Pô, eu dei a opção de Thomas, Thomas. Bonito o nome. mas a Lídia descartou e aí não. Aí ficou Quais foram as opções que deu pra ele? Gabriel. Gabriel. Miguel. E Miguel. Lucas. Lucas. Thomas não passou no seu, Não, na Thomas sua não, lista, não. de jeito nenhum. Não passou no teu radar. Não, não. Então eu tô fora, não quero. Tá fora, tá descartado. E bem decidido, assim, foi. Gente, a gente tá rindo aqui porque é vida de casal, é democrático pra caramba, só ela manda. Não, mas quem escolheu foi a Fernanda. Tudo bem, mas não tinha opção. Nós estamos falando da opção dele, que era Não, mas o não era uma Thomas. opção. Não tem era. opção. Não era uma tem opção. Não tem opção. Os 2 nomes. Tô fora. Falei, bom, depois eu abandonei, aí eu me convenci, vamos lá. Fernando e Lucas. E o Luquinhas nasceu de quanto de peso? Lembra? O Lucas nasceu com 2,5 de peso, com 42 centímetros e de 35 semanas. Caramba, mãe é mãe, né? Cara, eu não lembro. Se eu não puxar minhas anotações aqui, é muito número. Se não puxar a ordem lógica. Se eu não pegar a colinha. Mas você sabe o dia do aniversário dela? Aniversário Dela? da Lídia? Da Lídia? Sei. Ah, que bom, pô. É curioso, eu sei o dia, sei o ano, sei tudo. Mas eu tenho um problema com os dias, assim. Então, por exemplo, hoje, eu sei que dia 19 tem alguma coisa e tem marcas e tal. Mas eu, às vezes, esqueço que hoje é dia 19. Acontece. Gosto muito disso.
Puxa vida. Pois Legal. é. E o Luquinhas? Como é que é? Como é que foi? Como é que tava? Nós falamos um pouquinho antes aqui, para quem não sabe, né? A gente vai falar um pouco de inclusão. E como é que foi essa relação que vocês tiveram com a situação do Luquinhas? Lucas, ele nasceu com síndrome de Down, né? Eu descobri na hora do parto. Na hora do parto? Na hora do parto. Então, e até engraçado, assim, que eu entrei muito nervosa na hora do parto, porque era um prematuro, rompeu bolsa, então não tinha o que fazer. Não tinha como segurar, tinha que nascer. E o meu médico, ele não era muito cordial. Né? Então, ele entrou na sala e falou assim, olha, você sabe que seu filho é prematuro e ele vai para UTI. Naquele momento, eu fui para a sala de parto aos prantos. E aí, demorou um pouquinho para chorar. No meu coração, sentia que alguma coisa ali estava estranha. Desde a hora que rompeu a bolsa, né? Eu achava... como é que eu vou te explicar, assim? Durante a gestação inteira, tinha alguma coisa me dizendo, olha, se prepara, né? E meu coração ali... Aquele sentido de mãe. Não sabia o que era, porque todos os exames foram normais, não deu para detectar nada. E aí, na hora do parto, o Lucas passou na minha lateral e eu falei, meu filho tem síndrome de Down. Ah, você viu? Vi. Ninguém te disse, você viu? Não, eu vi, né? E aí, o Júlio foi lá, acompanhou, né? E o Júlio saiu para ir até o berçário com ele, estava no oxigênio. E a neonatologista veio conversar com o médico. E aí, eu não parava de chorar, estava muito nervosa na hora. E aí, o médico falou assim, Lídia, os seus exames foram todos normais, né? Eu falei, sim, mas eu sei que meu filho tem síndrome de Down. Ele falou, você ouviu a médica falar alguma coisa? Eu falei, não, doutor, eu vi meu filho. Eu sei que meu filho tem síndrome de Down. E aí ele falou, não, a gente ainda vai fazer os exames, né? Tem que comprovar com cariótipo, ele tem algumas características sim, mas a gente vai ainda investigar. A médica vai falar com o seu marido. Você quer que ela fale ou você fale? Eu falei, não, eu quero falar. Né? Porque eu sei que o Júlio é todo, né, certinho. Eu falei, bom, ele vai receber essa notícia, ele vai pirar, né? E aí terminou, fui para a sala do pós-anestésico, ele entrou. E aí contei para ele, né? E aí ele ficou meio em choque, assim. Ele falou... Como é que foi, Julião, receber essa notícia? Então, foi... A primeira notícia que eu tive foi que a Lídia queria falar comigo, né? E aí, como tava tudo normal para mim, né? Eu não tinha o conhecimento suficiente para Identificar ali, identificar nada. Olhando. E aí, como foi uma gravidez planejada, ela aconteceu com todos os exames. A gente fez até coisa a mais. 3D, né? Teve colorido, coisa... enfim, tudo que uma gravidez... Tava tranquilo. De certa forma, tava tranquilo. E aí, nesse contexto, a gente... longe de mim pensar alguma coisa desse tipo. Mas a pediatra chegou, falou que a Lídia queria falar comigo. E ela perguntou algumas coisas, né? Falou, você percebeu alguma coisa? Eu falei, não. Mas fui pra sala, né? Voltei pra sala de cirurgia. Imaginando que fosse um problema com ela, né? Porque eu sempre me comparava com a Fernanda, né? Então, quando eu fui ver a Lídia depois do parto, já foi no quarto, né? E aí, nesse caso, eu imaginei a mesma coisa. E não aconteceu, né? Aí a Lídia pegou e falou, olha, existe uma desconfiança de que o nosso filho tem uma síndrome. Aí, a primeira sensação que eu tive mas vocês têm certeza como, né? Aí foi o que eu perguntei para ela. Ela falou, não, a gente não tem certeza, tem que esperar o exame é demorado, né? Mas ele tem algumas características que pode ser, né? E aí depois que a gente conversou, aí ela seguiu o processo de recuperação, né, da cesárea. E aí eu me lembro que a médica começou a me dizer, né? Olha, você está percebendo o olhar amendoado? Você está percebendo? Olha, a orelhinha um pouquinho mais baixa. Ah, a médica foi te dar isso... Foi. Foi te tentar te dar essa clareza ali naquele momento ali de... Foi mais... Ela pedia para ver fotos da família. Falou, ó, você tem foto do seu pai, da sua mãe, para eu dar uma olhada? Porque depois eu fui entender melhor que tem pessoas tem indivíduos que têm essa característica, mas que não têm a síndrome. Justamente por... Aí depois eu fui... tem a característica física, mas não tem a síndrome. Não... Parece,
Isso. Isso, porque na realidade o que eu entendi, né? Aí a Lídia pode me corrigir se eu estiver falando bobagem. O que eu entendi é que a síndrome, ela tem um cardápio de características, mas nem todos os indivíduos têm todas. Então, por isso que ela é uma síndrome, não uma doença. Porque nem todos têm as mesmas características, né? Entendi. Então, tem indivíduo que vai ter e tem indivíduo que não. E aí depois, com o tempo, ele já tem quase 4 anos, né? A gente teve contato com várias outras crianças que possuem síndrome. E a gente percebeu, assim, tem situações que um tem e o outro não tem. E ambos têm a síndrome. Vocês falando assim, como é que foi pro casal, né? Porque assim, você percebeu na hora que a criança passou por você. Seu filho passou por meu filho tem Down. Aí você foi lá e contou pro teu esposo. Seu marido foi lá e, poxa, e aí? Como é que ficou o casal? Se uniram? Então. Deu aquele apagão? Deu pane? Deu desespero? O que aconteceu? No começo, assim, no hospital, a minha sensação é assim, conversei com ele, falei, olha, não vamos contar pra ninguém. A gente não vai contar pra ninguém até sair o resultado do exame. E foi bem na época de carnaval, demorou bastante. Quando a gente chegou em casa, assim, na minha cabeça era assim, uma porcentagem, assim, triste, é que 90% dos casais que têm crianças com deficiência, eles se separam. Isso é estatística. Gente, isso é muito sério. Prestem atenção nesse dado. Então eu pensei, você mãe solo, e agora? Como é que vai ser? Porque eu não sabia como estava a cabeça dele. Né? Ele não é da área, ele é uma pessoa toda regrada, né? E de repente vem uma coisa nada planejada, né? E aí a gente chegou em casa, e agora o que a gente vai fazer com essa criança? Meu maior medo era, e lá fora, como é que ele vai ser aceito? Sociedade. Qual vai ser o preconceito que ele vai sofrer lá fora, dentro da família? Como que vai ser isso? Esse era o meu turbilhão aqui dentro. E aí a gente sentou, a gente se abraçou, a gente chorou, a gente conversou e agora vamos lutar. A gente precisa passar por esse processo de luto, que existe o luto, né? E depois, do luto à luta. Do luto à luta. Então vem o baque, aí vem o luto e a gente passou por esse luto, né? Um tempo mais, outro menos, mas vamos lá. Então, deu umas mãos e agora vamos correr atrás do que precisa ser feito. E você? Comigo foi bem diferente, assim. Depois que a gente passou esse período, eu queria ver o exame. Assim, o meu período de aceitação foi longo. Eu queria ver o exame, aí eu me lembro que os médicos recomendou a gente a fazer um exame com um geneticista, né? Que era um exame muito louco. Lá você desdobra toda a árvore genética do sangue, da família. E aí foi concluído no exame que ele estava dentro de uma porcentagem que não herdou nem minha e nem da Lídia, né? Que foi uma obra divina lá, não tem uma explicação. Não tinha casos científica. na família de um dos dois? Não. Nenhum? Não, e é muito louco. A árvore genética lá, até chegar nele, na condição dele, eu e a Lídia, como vocês podem ver, né, nós somos morenos de olho castanho, e o Lucas é loiro de olho claro. E minha mãe é loira de olho claro. Então, para essa herança genética acontecer, é o raro do raro, assim. Então, já foi vindo numa condição rara, sabe? E aí aconteceu a trissomia no caso dele. E aí a geneticista, eu me lembro, ela puxou um papel, ela logo acho que percebeu que eu estava perguntando muita coisa e tal, e ela começou a desenhar. E aí ela chegou num ponto, ela falou, aqui, ela usou bem essa palavra, assim, aqui nós temos um gap. Um gap de conhecimento. A gente não sabe por que isso acontece, mas acontece. A gente tem uma porcentagem de indivíduos... Dá um desvio. Que se um indivíduo junto com outro formar uma quantidade de filhos, X% deles vai acontecer isso. A gente não sabe explicar por quê, mas a gente já fez os testes e tem estudos e etc e tal. Mas aquilo não me confortou muito, sabe? Porque você não se encaixa muito. E aí, no meu caso, eu tinha uma dificuldade de olhar a curto prazo, sabe? Eu sempre cometi o erro de tentar olhar a médio e longo prazo. E aí,
um marco importante do meu luto foi quando a Lídia marcou uma pediatra. Ela falou assim, ó, hoje você tira à tarde que nós vamos para uma pediatra e lá você vai poder perguntar, tirar dúvida, etc. Até porque essa pediatra tem também um filho com trissomia. Então, pô, eu tava preparadíssimo. Sabe quando você vai fazer uma prova que você estudou tudo? Estudei, eu tenho tudo anotado, inclusive. Tá tudo... E aí eu acho que em resumo, né? Durante a consulta, eu acho que eu comecei a ficar agressivo na fala, porque ela não conseguia chegar nas respostas que eu queria escutar, sabe? E aí começou uma conversa em que... Aí o Lucas estava dormindo, a Fernanda estava brincando num canto, aí tava eu ali de ela, assim, e ela virou e falou assim, bom, então, pai, deixa eu te explicar uma coisa. Você planejou a gravidez, né? Você criou todo um plano para esse indivíduo e eu tenho que te falar uma coisa. Esse indivíduo que você criou, ele não existe. Então, o quanto antes você enterrar esse indivíduo vai ser melhor pro Lucas, que tá aqui na sua frente. Ele sim Forte, precisa né? de você. Forte isso. Mas né? eu fiquei muito puto com a... Porque ela falou, enterrou meu sonho. Porque, exatamente. Ali ela rasgou meu plano todo. E aí eu lembro assim que eu rapidamente encerrei a consulta. Eu já não queria ficar ali, porque ela atingiu diretamente onde eu precisava, né? E aí a gente saiu, entrou no carro, né? Eu lembro que o Lucas continuava dormindo, a Fernanda logo dormiu também. Eu falei pra ela, nunca mais volto aqui. Eu não quero ver a cara dela, ela não sabe tratar, ela não sabe o que eu tô passando. E aí começamos, eu lembro que o trecho todo foi falando, né? Aí até que 2 dias depois, assim, realmente caí na real, assim, realmente o plano que eu tinha feito não existia. Guarda ele, rasga ele, não guarda, Não porque e não compara, né? E aí faz o novo plano em conjunto. E aí, a partir daquele momento, foi quando os médicos falaram assim, olha, 99% de quem tem a síndrome tem a língua maior e não mama. E aí tava lá, o Lucas mamando. Aí eu falei, pô, já então, criou uma agora, outra expectativa, né? agora eu já tô vivendo o momento. Então, agora eu entendi o que é uma síndrome, entendi que não vai ser igual para todo mundo e não adianta eu tentar buscar um padrão que... E Deus nessa história toda? Interessante. É engraçado, assim. Porque nós estamos Quando eu falando de era- alguém da área de saúde e horas exatas, né? Pois é. Quando eu era nova, né? Eu era adolescente, aconteceu um episódio interessante, assim. Eu tava no sacolão, fui pegar umas coisas e veio um rapaz com síndrome de Down, já era adulto. E ele veio e me abraçou. E eu fiquei em choque. Fiquei, meu Deus do céu, não Paralisou. paralisei, porque naquela época a gente não tinha contato, né? Não tinha noção. Pouco se via, né? Pouco se via, Pouco pouca se informação. falava, né? Então, fiquei em choque. A mãe dele veio, pediu desculpa. Eu falei, não, imagina, não tem problema, né? Mas eu fiquei com aquilo no coração. E eu não sei se ali ele criou um bloqueio em mim que eu tinha um receio com pessoas com síndrome de Down. É mesmo? Tanto é que na minha vida acadêmica, eu nunca atendi uma criança com síndrome de Down. Mas porque você evitava ou não? Porque não aconteceu? Porque eu evitava. Evitava. Porque eu tinha aquele bloqueio. Falei, Forte meu isso, Deus, né? Porque... Forte. E aí, quando eu vi o Lucas com síndrome de Down, né? Eu falei, e agora? Eu acho que o meu choro era aquele choro de desespero, de, né? Tudo aquilo, um turbilhão passando na minha cabeça. Eu voltei lá atrás e falei, meu Deus, e agora, né? Tenho culpa de alguma coisa, né? Tenho Porque culpa, começa é a vir minha culpa que eu pensei nisso e eu não atendi, e eu não me evitava, não sei. Na época eu trabalhava no hospital. Terminou a minha licença, voltei a atender. E ainda bem em choque naquela fase, aquele luto, aquela coisa toda. E eu entrei num quarto e fui atender uma criança especial, tinha paralisia cerebral. E aí eu fui atender e a mãe virou pra mim e fez assim... Você tem filho especial? Você não falou nada com ela? Não. Ai. E aí eu travei, engoli aquilo seco e fiz...
E ela falou assim, o que seu filho tem? Eu falei, meu filho tem síndrome de Down. Ela falou assim, eu queria tanto que meu filho tivesse síndrome de Down. Eu falei, por quê? Ela falou, porque se meu filho tivesse síndrome de Down, hoje ele estava falando, andando, correndo. E o meu filho que tá na cama não vai fazer isso. Forte, né? Eu saí dali, daquele quarto, sentei no postinho de enfermagem. Eu falei, minha amiga, Deus falou comigo. Total. Né? Eu não sei porquê, nem como aquela mulher veio me abordar. Não sei por que eu fui atender aquela criança. Mas aquele recado foi dado para mim. E eu saí de lá assim... E caraca, né? Vamos começar a ver a vida de outra forma. Porque era para mim e o Lucas veio para somar, para me ensinar, para, né, é um aprendizado todos os dias. Então, assim, um filho atípico que começa a andar com 9 meses, o meu sentou com 9 meses. E para mim foi uma vitória ele sentar com 9 meses. Então, a gente aprende com um pouquinho. É muito para eles. Tudo é um processo, né? Tudo é um processo. A gente não vai nem antecipa, nem diminui. Então, tudo na vida é um processo, né? Nessa hora a gente percebe que realmente é um processo. E eu tava numa missa, né? E aí Deus falou comigo. Ele falou, Lídia, não é no seu tempo, é no meu. E aquilo tocou no meu coração, eu saí de lá e falei, realmente não é no meu tempo. Eu vou esperar. E hoje eu trabalho assim, eu trabalho no tempo dele, a gente vai atrás, a gente, né, corre atrás, mas é no tempo dele, não é no nosso. E você, Julião? Pra mim, assim, depois de toda essa chacoalhada, né? A primeira coisa que eu vi e que para mim foi também difícil de lidar é a parte intelectual da coisa, né? Então a síndrome ela atinge uma área da face, né? Além de outras coisas. E aí eu tava olhando muito a parte intelectual, como é que vai ser, como que ele vai aprender, como é que ele vai ser autônomo, né? Ou ter a sua individualidade, independência. E aí logo veio o primeiro baque, assim, naqueles exames de nasceu prematuro e tal, apareceu uma alteração cardíaca. E aí a gente foi ver, né? Pô, mas o que acontece? O que é essa alteração cardíaca? Aí, de novo, cai nas porcentagens lá. Aí 90%, eu acho que até mais que 90%, tem um problema cardíaco e tem que fazer uma cirurgia logo com 3 meses de vida, assim. Cirurgia cardíaca. 3 meses de vida. Não. Alguém fala assim, seu filho pode fazer uma... Não dá, né? Não. Aí começou... Já enterraram os sonhos. É que a gente... Os sonhos mudaram. Já mudou. Aí você começa a se adaptar, vem uma cirurgia. É só uma emoção. E aí... bom, então vamos lá, vamos entender como é que é. Olha, é difícil, isso e aquilo. E aí, conforme evoluiu, ele não precisou fazer a cirurgia. Então, ele já caiu uma porcentagem menor do que não precisou... Guerreiro, né? Aí, muito. Poxa, e isso foi... Aí eu comecei a diminuir as coisas que eu olhava, assim. Pô, a intelectualidade é mais lá na frente. Deixa eu ver Depois agora. eu vejo isso, né? E a Lídia sempre vem me puxando, assim, pro chão, né? Então, para mim, algumas coisas foram se encaixando conforme a emoção da situação do momento, sabe? E logo depois da negativa de necessidade de uma cirurgia, a gente começou a olhar as terapias. Que aí era uma das coisas que todos falavam, né? Olha, se você está preocupado com a parte intelectual, a parte do desenvolvimento dele agora, ele precisa fazer uma série de terapias. E isso vai ter a participação de vocês. E a gente está contando tudo isso direcionado ao Lucas, mas enquanto está acontecendo tudo isso com o Lucas, a Fernanda também está junto, né? Está evoluindo. Então aí a gente começou a discutir, né? Como que ia começar as terapias depois desse monte de notícia, para que ele pudesse evoluir junto, né? E a Fernanda pudesse participar, e a nossa rotina também mudou, né? Então a Lídia tinha um trabalho que tinha toda uma rotina. Você mexeu na vida da família inteira, né? Porque... Mudou tudo. Porque você acabou de dizer, a filha
Você tem que arrumar um meio de dizer isso pra filha, né? Pra irmã. Uhum. Né? Tem que fazer cuidar do Lucas, cuidar de vocês, porque existe o casal aí no meio, né? Sim. Cuidar da fé. Né? Como você mesmo disse, né? A estatística é muito triste, é verdade. Os casais, o homem normalmente vai embora, né? Deixa a mulher sozinha. Isso com autismo, isso com Down, com outras características. E aí enterrar os seus sonhos, você tem que viver. E tem que construir, né? Porque a gente não tinha nenhuma experiência próxima. Tem que construir. E aí eu olho pra vocês e vejo Deus. Porque como é que eu não vejo Deus em vocês? Porque não correu, né? Não deixaram de lutar pelo melhor, né? Não negligenciaram. Não ficaram nem aí, né? Porque até aí é o casal, né? É a proximidade de casal, né? E se vai gostar ou não, se o futebol vai ser o mesmo, a gente nunca mais vai saber. Mas agora eu vejo Deus. E a sociedade? Como é que vocês... E aí? Escola. E como é que foi a cabeça de vocês para este momento? Para esse futuro, né? Porque não tem como pensar no futuro pelo que o Júlio traz, né? Pô, como é que eu tenho que olhar na frente? Querendo ou não querendo, eu tenho que olhar na frente. Como é que foi? Ele já está na escolinha? Ele está na escolinha. Assim, eu digo que eu fui muito abençoada nessa parte. Fernando estudando numa escola, né, de educação infantil, escolinha pequena. E, por coincidência, na mesma época da minha gestação, a coleguinha dela, a mãe também estava grávida, só que ela descobriu a síndrome de Down na gestação. Na gestação. Na gestação. E aí ela já tinha conversado com ela na escola, né, que a irmã, né, tinha a filha que ia nascer, tinha síndrome de Down. E a escola se propôs a se preparar para receber essa criança. Ah, então já um anjo de Deus foi na frente. Isso. Já foi preparando o caminho. Então a escola foi fazer curso, foi entender, levou todos os professores para fazer curso, como manuseava essa criança, como tratava essa criança. Existe algum curso específico para professores acompanhar a criança com Down? Eles têm umas particularidades, né? Então, assim, por conta da hipotonia, né? Eles são mais molinhos, eles desenvolvem um pouquinho mais tarde, então para sentar, para engatinhar. Eles têm geralmente frouxidão ligamentar, então tem que tomar cuidado com o movimento. A alimentação é um pouco diferente também, por conta dessa flacidez. Então, foi mais um curso basicão, assim, primeiros socorros, como manusear, Entendi. como posicionar. Vocês também fizeram esse tipo de orientação em algum lugar ou não? Foram aprendendo no dia a dia? Não, fomos aprendendo no dia a dia. A terapia ensinou bastante. A gente, terapia né? ensinou bastante, porque assim, eu sou fisioterapeuta, mas o Lucas eu sou mãe. É isso aí. Então, assim, eu nunca atendi ele. E eu ficava apavorada quando o físio vinha atender. Eu queria pegar ele assim, solta o meu filho! Então, ali eu sempre fui mãe do Lucas. Eu nunca nunca curioso vi, isso, porque com a Fernanda, a Lídia atuou muitas vezes como fisioterapeuta. Ah, é? A Fernanda sempre teve muito problema respiratório. Então, eu sempre atendi muito a Fernanda. E o Lucas, eu tinha um bloqueio que eu não conseguia atender. Travava. É o amor, né? É uma coisa louca, assim. Então, o Lucas, com 2 meses, teve bronquiolite. E ele teve desconforto respiratório e eu não consegui identificar. Então, uma amiga minha falou, Lídia, vamos pro hospital. Eu falei, mas você acha que precisa? Ela, vamos agora. E ele ficou internado. E aí eu vi, eu falei, meu Deus do céu. Travei, assim. O Lucas, depois daquela internação, não. Hoje eu consigo, né, trabalhar mais, né? Se ele tiver um problema respiratório, eu consigo trabalhar com ele. Mas quando ele nasceu, eu não conseguia. Você falou em internação. E os convênios? Não, cobertura normal? Como é que é isso? As sessões de terapias, o convênio tem essa cobertura? Como é que funciona isso? Tem a cobertura de algumas terapias, né? Nós optamos por fazer fora da rede credenciada. Uhum. E o nosso convênio trabalha com reembolso até quando entrou o rol taxativo. Quando entrou o rol taxativo, e aí a gente teve muito problema de reembolso, eles realmente barraram a nossa sessão. Então foi uma fase difícil, entraram com os recursos, conseguiram reverter, e aí assim, é aquela briga mais paga. Então hoje ele é muito bem assistido.
Mas precisaram entrar na justiça para o convênio atender ou não? Não, Depois do nós rol não. taxativo? Não, depois do... No nosso caso, a gente teve problemas, mas eles foram resolvidos e aí a gente não precisou partir para esse lado Entendi. da justiça. A gente Entendi. conseguiu comprovar. Foram muitos chamados. Aí eu também classifico que a qualidade do convênio ajudou, porque eu tive contato com outros grupos em que os convênios, mesmo as pessoas abrindo chamado, colocando o CID, explicando, não avançava. Era a resposta padrão. Sim. E eu, assim, o que é que vocês esperam do futuro para o Lucas? Eu sei que o Júlio disse, você disse que é um dia de cada vez. É um dia de cada Mas é a vez. pergunta que não quer calar, né? Olha, sabe que eu refleti sobre isso hoje? E assim, se o Lucas, ele tiver uma independência, né? Porque eu não sou para sempre, eu vou faltar uma hora, né? E o que será do Lucas? Se ele souber sobreviver sozinho, para mim tá bom. Ele não precisa ser um PO de uma empresa. Não, ele não precisa. Ele precisa saber o básico e ter o básico e ter pessoas que amem ele, próximo dele. Eu, Lídia, mãe, tô feliz. Entendi. E sobre inclusão? O que é que vocês pensam sobre? A inclusão é um assunto amplo, né? Porque ela tem desde dentro da família, né? Até de uma sociedade menor do que o bairro ou o mercado ou o banco ou algum lugar que você vá, até numa visão maior assim de empresa, inclusão profissional nas empresas. Você vai passar férias em algum lugar, você vai para um lugar onde vê se tem inclusão lá. E hoje tem muita narrativa, né? Muita gente legal falando de inclusão e tal. Mas eu tenho muito receio hoje eu adoro podcast, né? Então isso é informação rápida, né? Mas quando a gente passa pelas situações como um filho, né? É um pouco diferente, né? Sim. A gente sente... Aí tem uma coisa que numa condição normal você faria com maior estrutura... E aí, quando tá seu filho lá, já bagunçou tudo, você tá falando mais alto, você já tá com emoção, né, no meio. E aí, nesse contexto, eu também eu tenho acompanhado e participado bastante de assuntos. Eu sei que pro Lucas tá bem longe ainda, que é inclusão profissional. Então, eu comecei a ter contato também com esse assunto. E acho que uma palavra... Todos nós somos vulneráveis, né? Sim. E o que torna o ambiente menos tenso é tornar o ambiente seguro, né? Então, eu acho que a primeira palavra assim, que vem da inclusão é tornar o ambiente seguro, para que esses indivíduos, né, possam ter condição de estar ali, de poder definir as coisas, sabe? Você não precisa de alguém... Para dar suporte, né? Alguém tá dizendo para ele o que ele tem que fazer. Deixa ele decidir. Isso para mim é um negócio legal. E aí é muito louco. Eu fui fazer no auge em que eu tava olhando também o futuro das coisas, eu fui fazer uma entrevista de trabalho. O Lucas nasceu, eu viajava bastante. E aí eu tava trabalhando fora de São Paulo. E aí com a condição do Lucas tava bem ruim. E aí eu fui fazer uma entrevista e aí aquela entrevista não... Assim, depois entrando lá dentro, não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. Assim, foi um erro de recursos humanos ter me colocado ali para fazer a entrevista. Mas olha que louco, eu subi no andar, assim, quando eu entrei na recepção, tinha uma senhora que devia ter uns 75 anos como recepcionista, assim, e tinha 2 garotos, um em cada ponta da mesa, assim. E os 2 garotos tinham síndrome de Down, assim, e um tava levando uma escovada, assim, porque ele fez uma bobagem lá, e ele tava se explicando, porque ele vai sozinho pro trabalho, e ele pega o metrô, o ônibus, tudo direitinho, e ele chegou lá e não ligou pra mãe dele pra avisar, né? E o supervisor dele ali, o gestor dele,
tava dando uma bronca nele porque ele pulou um procedimento que ele tinha que fazer. Ele faz todo dia aquilo, né? E aí eu meio que olhei aquilo e falei, caramba, olha só que coisa doida, né? Como que... Aqui é um ambiente de trabalho, né? E trabalho, normalmente, você vai lembrar de meta, avaliação, Sim. aquele ambiente corporativo, né? E eu vendo aquilo, pô, aí legal, fizemos uma entrevista e tal, e aí ele pegou e ele vinha na sala, assim, o responsável que ia fazer a entrevista comigo demorou, ele tava numa agenda e acabou demorando para ele aparecer lá, então ele ficou uns 30 minutos, ele vinha lá e falava assim, você quer água, você quer café? Olha, me desculpa, eu tomei uma bronca lá. Ele vinha se desculpando, eu achei um barato. E qual o nome dele, se lembra? Eu não perguntei o nome dele, eu sou bem ruim de nome, mas nesse dia eu não perguntei o nome dele, porque eu não estava preparado para ver alguém com a síndrome lá dentro da empresa, sabe? E aí eu fiquei avaliando tudo aquilo e ele pegou e aí eu peguei e falei assim para ele, essa foi a mensagem assim, pô, você não tem noção de você tem que agradecer seus pais por você estar aqui. Assim, você não tem noção do quão importante... Aí a entrevista com o cara acabou ficando assim, pô, foi legal tal, e eu expliquei para ele, eu falei, cara, parabéns por você ter colocado e ter feito esse pedacinho aqui na empresa, porque o meu filho tem a síndrome e valeu. Não, a entrevista de trabalho não deu match, mas valeu. E eu valeu o tocar de Deus em você ali. E aí eu voltei o caminho isso? inteiro, né? Como é que explica o cara ir pra entrevista que o RH erra? Pois é. Tem tanta gente pra errar, menos RH, pô. Exatamente. E assim, vaga clara, assim, não tinha nada a ver com o trabalho. E aí, assim, eu tava ali, foi divino, sabe? Assim, precisava. E parabéns às empresas de inclusão no país. Aí nós sabemos que tem várias empresas, mas precisamos muito ainda, tá? Você que é empresário, você que tem... ou tá, né, na direção, num cargo de direção de uma empresa, por favor, olhe com mais carinho para este processo. Tem muitas crianças, muitos jovens. As crianças não vão precisar de você no futuro. O jovem de hoje já precisa de você no futuro e os pais precisam de você no futuro para pelo menos ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? Então, parabéns a todos aqueles que cumprem realmente seu papel aí como cidadão, né? Não só como obrigatoriedade. Gostaria de ver um mundo mais, né, de pessoas com esse propósito, né? E aí você saiu de lá... Saí de lá, assim, fui pro estacionamento, liguei pra Lídia, eu fiquei o caminho inteiro conversando com ela sobre tudo que aconteceu, assim. Falei, olha só, eu preciso me envolver num negócio desse, assim. Tem jeito, aí eu falava pra ela assim, meu, garoto vai sozinho trabalhar. Ele entra dentro de um ônibus, dentro de um metrô, ele chega lá, ele liga pra mãe dele. E aí, esse negócio, né, essa mania que a gente tem de... puxa, tem escada... aqui não dá para ter um cadeirante. Não, mas não tem só cadeirante. Você pode colocar um deficiente visual. Inclusão tem para o mundo. Um monte de... Um monte de problemas que existe aí, né? E você sabe que o Instituto, quando a gente criou esse Instituto, o maior propósito dele é trazer essa informação para as pessoas, ao mesmo tempo que nos nossos eventos, ainda não os eventos presenciais, nós estamos buscando sempre ter alguém que a gente possa trabalhar com inclusão. Alguém que seja autismo, cadeirante, seja tal, alguém que vai ajudar na recepção, na montagem do crachá, na montagem de qualquer outra coisa, para mostrar para a sociedade que é possível. Né? Então, além disso, o Instituto separa 5% da verba dele para inclusão em algum trabalho social, para o menos favorecido. Né? Então, 5% vai para a inclusão e 5% a gente vai atribuir para aperfeiçoamento de alguma forma em escolas e bairros ou sociedade que precise de alguém ou algo que o Instituto possa fazer para dar uma condição melhor para uma criança ou para um adolescente, para um jovem em algum lugar deste país ou do mundo. Então, escutando vocês aqui, nós estamos no caminho certo, com o jeito certo, com a forma certa de fazer. E agora, não parece, mas está aqui um tempão já falando, mais de 1 hora nós estamos aqui. Júlio, o que você teria dito para o Júlio de 20 anos atrás? Hoje eu diria assim que nessa mesma vida, em alguns momentos você é herói, em alguns momentos você é vilão, em alguns momentos você é vítima. Então você consegue passar por vários papéis nessa mesma vida, né? E aí o que eu sempre penso, né, que eu até compartilho com a Lídia, né,
tem vários debates espirituais, religiosos e etc. Mas o que eu tô fazendo nessa passagem para melhorar para quem tá aqui, né? Para tornar ela incrível. Somar, né? Isso eu me pergunto várias vezes que eu tô fazendo alguma coisa, porque no final é isso que motiva você a ir buscar coisa nova, porque tem coisa que não vai estar pronta, tem coisa que você planeja e vai dar certo, tem coisa que você planeja e vai dar muito diferente. Sabe o que eu falo de vez em quando? Ainda bem que todos os planos que eu fiz não deram certo, viu? Que alguns planos, que se tivesse dado certo, eu não sei como é que seria hoje, não. Algumas coisas ainda bem que não deram certo. Viu? E não são coisas ruins que você faz na vida, não é nada disso. Aqui tem coisas que, não era pra ser. Não era pra ser realmente, ainda bem que não deu certo, meu. E você, Lídia, o que você diria pra 20 anos atrás para a Lídia de hoje? Se tivesse uma cápsula do tempo, que estaria escrito lá? Olha, eu iria ver de outra forma o que eu vi lá atrás, quando aquele menino me abraçou lá no sacolão. Eu acho que naquele momento hoje viria completamente diferente do que eu vivi lá atrás. Será que foi um aviso? Não sei. Um destino? Não sei. Eram as coisas de Deus que a gente não explica. Então, ninguém explica a Deus, né? Ninguém explica a Deus, né? Então, e é bem legal, como assim como a Lídia, eu também não tive muito contato, né? Eu me lembro quando eu era jovem, eu morei muito tempo perto do metrô Parada Inglesa, né? E eu estudei muito tempo na Vila Maria. Então eu pegava um ônibus para ir para a escola que tinha muita gente com síndrome no ônibus, porque a pai da Vila Maria, muita gente pegava o ônibus para ir. Então, para mim também, eu travava, assim, eu via as situações acontecendo ali dentro do ônibus, eu travava. E curioso que a Fernanda, por ela tá participando com o Lucas de todas essas terapias e tal, e ela fica boa parte da terapia com um monte de gente com síndrome, um monte de gente em tratamento e tal. Então, para ela é muito comum, assim, ela tá num ambiente que é seguro para aquele grupo de pessoas e que ela se tornou parte, né? E aí eu vejo com as amiguinhas dela, assim, como é diferente, né? O posicionamento, dela, né? A interação dela. Ela não vê diferença, né? Assim, rapidinho, uma vez eu tava ele tava na Hidro e chegou uma menina cadeirante, paralisia cerebral, e aí ela tava jogando, a Fernanda tava jogando no videogame, a menina olhando pra ela, eu falei, vai lá brincar com ela. Ela pegou a mão da menina assim, falou assim, vamos jogar. E eu fiquei olhando assim, falei... Coração cheio de orgulho, né? Muito, porque ela não vê diferença. Vê diferença, que diferença que aquela criança na cadeira de roda tinha. E ela colocou a criança no ambiente dela. Exatamente. Isso é inclusão. Isso é inclusão. E é bem legal, falando, né, encaixando as coisas, teve um determinado momento que a gente teve que contar pra Fernanda, né? E ela é uma criança. E esse momento também foi único para nós, né? Porque ela não... A gente criou toda uma condição melhor para contar, né? Então, ela já tinha lido um livro, que tinha uma criança especial no livro. Ela tinha assistido um filme, que também tinha. E aí a gente foi encaixando o tema. E aí foi... Ela pegou, né? Fez o silêncio dela, foi pro quarto dela e tal. Dali um pouco ela voltou. Aí os dois começaram a brigar, assim, a gente tava só afastado. Eles começaram a brigar, acho que por causa do controle remoto, alguma coisa assim. E aí ela virou pra ele e falou assim, ô Lucas, não é porque você tem síndrome de Down que eu vou te dar moleza, não. Sensacional. Não é assim não. Não é assim, não. É assim não. Respeita a polícia. Foi uma frase, legal, a gente tenta ser sério, né? Nas condições que as Mas crianças... essa hora não não vai dar. Senhoras e senhores, estivemos hoje com um casal especial aqui. Obrigado de coração, Li. Ramon aqui, parabéns. Vocês são incríveis. Obrigado. Deus continue abençoando muito vocês, grandiosamente. E deixa um recado para quem vocês quiserem aí. Fica à vontade de encerrar nosso papo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar para centenas e centenas de pessoas. Fica à vontade. O momento é de vocês. Eu queria dizer só que você, pai ou mãe, que tem uma criança atípica, acredite nela.
Acredite que ela pode e o maior incentivador dela é você. Acredite. Acredite, acreditar. Boa, o meu recado é agradecer a você, Nunes, o Instituto, pela oportunidade. Agradecer o Instituto Liberdade, que pode falar os nomes? Claro, pode falar. Instituto Liberdade, que cuida do Lucas desde os primeiros meses, assim, o pessoal lá em Mariporã é espetacular, assim, os profissionais. Instituto Liberdade. Projeto Liberdade. Projeto Liberdade. Projeto Liberdade. Fica onde? Mariporã. Mariporã. Um abraço, um beijo no coração, pessoal do Projeto Liberdade. Parabéns, continuem, não desistam, né? Acredito que não vão desistir, mas fique esse beijo carinhoso do Instituto. E se um dia a gente puder conhecer o trabalho com vocês, estamos aqui à disposição. Certeza. Pô, muito bom. E lutem bastante pelas crianças, assim. São vários momentos, né? Hoje tem um casal aqui que tem uma criança de 3 anos. A gente sabe que tem indivíduos idosos, indivíduos jovens trabalhando, estudando. Então, lutem bastante, porque a gente precisa tornar o ambiente mais inclusivo e sair um pouco das narrativas e tornar ele mais prático. Vamos sair da literatura e vamos para a prática. Exatamente, né? exatamente. Eu acho que isso ajuda bastante, porque, como a médica geneticista lá atrás falou, né, uma porcentagem... Cada então, indivíduo é único, faz né? parte do nosso convívio ter esses indivíduos. Apesar que você não ter ficado muito confortável com ela, não. Mas tudo bem. Ela no coração. Obrigado, Júlio. Obrigado, Lídia. Obrigado, meu povo. Manda um tchauzinho ali pra eles ali. Diego! Beijo no coração. Fomos!